Irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Começa do versículo 1 a seguir. Não vou ler todos, porque é uma história que todos conhecem. Que diz assim, Isaías capítulo 38, versículo 1. E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe a tua casa. Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequiel o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti e esta cidade eu fundarei, eu defenderei esta cidade. Este será da parte do Senhor o sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Irmãos, todos nós já ouvimos pregadores eloquentes falando desse texto de Isaías 38. Falando, desse grande milagre, o milagre para você ver com que a terra roda em sentido contrário. Grande milagre. Falando de um homem que estava para morrer e Deus conceder a ele mais 15 anos de vida. Grande milagre. Entretanto, esta moeda tem dois lados. Deus nunca erra nos seus planos. Os planos de Deus sempre são perfeitos. Deus sempre sabe o que está fazendo. Falei nisto esta semana. Quando Deus, irmão, determina uma ação, é bom que seja como Ele determinou. Agora, eu já falei outras vezes, vamos fazer uma separação aqui do que eu vou dizer, para que alguém não confunda o que eu vou dizer. Mas o que eu quero dizer é que um crente fiel pode mudar os pensamentos de Deus. Não é que muda. Qual é a diferença dessa expressão pode mudar e que ele muda? Se ele muda todas as vezes que ele quiser, a coisa será daquele jeito, até porque ele tem autoridade para mudar. Mas eu estou dizendo que um crente fiel pode mudar os pensamentos de Deus. Então devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos pedindo. Podemos estar pedindo uma coisa que aparentemente é boa, mas as suas consequências podem ser nefastas, podem ser avassaladora. Falei isso ainda essa semana. Falei quando nós não sabemos pedir a Deus, ou quando pedimos aquilo que não sabemos, não temos mensurado. E a Bíblia diz que ali estava o grande homem de Deus, o rei. E ele adoeceu, a Bíblia diz que era de morte. E Deus mandou o profeta Isaías naquela casa. Disse a ele: põe a sua casa em ordem, porque dessa doença você vai morrer. Eu vou me deter um pouco nessa frase para depois concluir o verdadeiro sentido da mensagem. Alguns pregadores, por preguiças, por falta de vontade de ir na Bíblia, eu já ouvi pregadores dizer que a família, que os filhos de Ezequias estavam desordenados, quando Ezequias não tinha filho. Deus jamais seria irresponsável de tirar um rei sem colocar um substituto no seu lugar.
A palavra casa é um sentido figurado. Deus estava se referindo ao reino. Põe o rei em ordem. Coloque um substituto, porque você vai morrer. Deus não ia levar um rei sem ter um outro substituto, porque ele não tinha filho. Deus sabia o que estava fazendo, assim como sabe até hoje. E nos diz a Bíblia que Deus, no texto de Isaías assim, 38, que Deus acrescenta, ele chorou, ele se humilhou, ele virou para a parede, ele estava deitado, e ele se humilha, ele chora, ele diz, eu peço que lembre, eu fui fiel a ti. Na verdade, ele fora fiel a Deus. E Deus ouviu a oração dele. Cuidado com o que você está pedindo a Deus. Cuidado. Deus pode te dar uma coisa que não é boa? Pode. Deus pode te dar algo ruim? Pode. Se você insistir demais com uma coisa, sem pedir de Deus o discernimento e a orientação, Deus pode te dar aquilo que não é do agrado dele, para te fazer feliz. Agora as consequências com você. Vira o filho pródigo? Era do agrado do pai vender aquela parte da fazenda e dar para ele? Não. Mas ele insistiu e o pai o fez. E assim Deus manda o profeta retornar e dizer a ele que ia dar mais 15 anos. E Deus deu prova de tudo aquilo. No terceiro ano, ele teve um filho. A mulher engravidou e teve um filho. Ele teve ao terceiro ano de vida. O nome do filho era, ele colocou o nome de Manassés. Quando completou os 15 anos, esse filho estava com 12 anos de idade. E ele morreu completando os 15 anos, pois Deus disse que daria a ele 15 anos. O filho assume o trono de Israel aos 12 anos de idade. Mas foi crescendo e foi absorvendo interferência de nações pagãs e trouxe para Israel o culto a Baal. Chegou a pegar o seu próprio filho vivo e oferecer aos demônios. Foi o pior rei que há registrado na história de Israel. Aquele que nasceu depois dos 15 anos. Deus sabia disso. Deus queria poupar Israel de um tremendo sofrimento. Deus queria levá-lo ele antes. Mas ele insistiu. Os 15 anos podem ter sido há momentos bons para Israel. Mas depois as consequências foram desastrosas. O próprio Manassés fora preso como escravo. E Deus, pela sua misericórdia, que Deus, as misericórdias do Senhor são infinitas. Mas já no final da vida, ele olhou para a besteira que ele fizera e se arrependeu. E Deus o restituiu o reino para ele. O que eu quero falar com isso, o que eu estou falando? Não tente mudar os planos de Deus, porque é possível que você consiga. Se você se humilhar muito, se você chorar muito, pedindo alguma coisa a Deus, mesmo que não seja do agrado dele, ele pode te dar pelo seu relacionamento pessoal, mesmo de coração dolorido, mesmo triste, Deus pode te dar alguma coisa para satisfazer o teu ego. Agora a consequência é sua. O pai daquele filho pródigo jamais passou no seu coração ter que vender parte da terra para dar herança para o seu filho. Mas ele vendeu. Ele deu. O filho insistiu e ele deu. O que estamos pedindo a Deus? Estamos acatando as ordenanças de Deus para a nossa vida ou estamos questionando o Senhor? Irmãos, Jesus sempre sabe o que está fazendo. Sim, tem pessoas que Deus vai precisar moer ele todo, moer ela todo, deixar machucado, ferido ou ferida,
para poder eles aceitarem o caminho da verdade. É o que chama na Bíblia, a linguagem que os pregadores usam, muito comum, pregador dizendo vindo pela dor. Em vez do amor, pela dor. Quando Jesus tem um plano na vida de alguém, não há como essa pessoa escapar. É como se fosse um grande tubarão pegado pelo anzol e um navio de pesca. Dão corda a ele e ele anda até quilômetros arrastando aquela linha. Depois ele cansa. Quando ele cansa, os marinheiros vão puxando e traz até o barco. Tem muita gente assim. Tem muita gente se debatendo diante de Deus, Deus querendo, Deus mostrando a ele e a ela, Deus mostrando que não há saída. Mas ele se debate, insiste em se afastar do Senhor. Cuidado. Cuidado. Quando Deus tem um propósito, quando tem uma chamada específica na sua vida, não há como fugir. Deixa eu contar uma história que aconteceu no Polo Petroclínico de Salvador, segundo um químico que eu conheci, que era presbítero, e hoje ele é vereador, saiu da área química e está como jurística hoje. Irmão Arlindo Borges de Santana Filho. O rapaz era químico. Naquele tempo, o polo petroclínico em Salvador era sinônimo de salário alto. Quem trabalhava no polo, naquele tempo não tinha cartão de crédito, mas o nome já era um cartão de crédito. Porque era sinônimo de confiança. E ele tinha uma chamada para a igreja. Ele era químico. Ótimo salário. A igreja pagando mixaria diante do salário que ele queria. E ele se recusou porque disse que não ia deixar um salário daquele para ir passar fome, talvez na igreja. Mas um certo dia, ao manusear os elementos químicos, houve uma explosão e atingiu ele, perdendo a visão direita e a visão esquerda. Ficara cego, não pudera mais trabalhar como químico. E agora foi para a obra do Senhor, deficiente visual. Cuidado, quando Deus tem um plano na sua vida, não tente escapar. Não tente mudar os desígnios de Deus, que pode ser muito ruim. Porque os desígnios de Deus são imutáveis. Ele sempre sabe o que está fazendo. O rei Ezequias tentou mudar os desígnios de Deus e mudou pela sua fé. Mas Israel pagou o preço. Não queira você ser portador de um problema tão terrível para outras pessoas.